todo mundo falando do menino que entrou na jaula da leoa, mas ninguém percebeu o que pra mim é o mais perturbador. A jaula não era só dela, era nossa. E a gente nem percebeu que tinha entrado. Por quê? Por quê? É só olhar os comentários. Gente adulta com CPF, família, emprego, comemorando a morte de um jovem abandonado. Com frases tipo, bem feito, mereceu, -1. A leoa agiu por instinto. Mas o nosso instinto, esse é o que deveria assustar. Antes de qualquer julgamento, lembra de algo simples. Esse menino tinha nome, Gerson. Ele tinha 19 anos, apelido Vaqueirinho. E a história dele não começou na jaula. Começa quando ele ainda era criança. Ele foi afastado da mãe super cedo. Ela tinha esquizofrenia, a mesma doença da avó materna. Ele nasceu dentro de um ciclo de dor que ninguém tratou. E no final da adolescência ainda recebeu outro diagnóstico, deficiência intelectual e esquizofrenia. Era alguém que precisava de cuidado diário, constante, profissional. E recebeu exatamente o contrário. Nada. Os 4 irmãos foram adotados. Ele não. E aí veio o rótulo cedo. Difícil, caso perdido. E quando uma criança escuta isso cedo demais, ela não só acredita, ela vira exatamente aquilo que disseram. E é aqui que vem o ponto central, o que ninguém quer encarar. A conselheira tutelar que acompanhou ele por 9 anos, ela disse, ele precisava de acompanhamento de saúde mental digno, mas não teve. Todo o poder público falhou com ele, com a família. Gente, não é opinião, é diagnóstico institucional. É a parte que transforma essa história inteira. Porque a tragédia não começou na jaula, começou no Estado, no poder público que não apareceu. Ela também disse que ele tinha um sonho estranho para a idade dele. Domar leões, domar o risco, domar alguma coisa que provasse que ele existia. E agora repetem, tinha 16 passagens na polícia, como se isso fosse sentença, como se fosse explicação. Mas isso não fala sobre culpa, fala sobre ciclo, fala sobre ninguém interrompeu nada. Todo mundo falhou, se omitiu. O vídeo mostra ele escalando 6 metros de parede. A leoa se defendeu, como qualquer animal faria. Mas ele não subiu aquele muro por coragem, ele subiu porque ele não tinha mais chão. E quem é criado sem chão, procura sentido no impossível. Vai dizer, mas saúde mental não justifica tudo. Verdade, não justifica tudo. Mas também não pode ser tratada como detalhe. O que ele fez não foi certo, mas não veio do nada. Veio de anos sem cuidado, sem tratamento, sem rede, sem acolhimento, sem política pública funcionando. Veio de um país que abandona primeiro e pune depois. E é aqui que essa história vira sobre a gente. Porque entender o que levou o Gerson à jaula é difícil. Mas entender por que tanta gente comemorou a morte dele, gente, isso além de urgente, é preocupante. A leoa se defendeu. E a gente? A gente está se defendendo de quê? De um menino ferido? Ou da responsabilidade de admitir que a jaula sempre foi nossa? E foi o Estado que fechou a porta? Talvez a pergunta certa não seja por que ele entrou? Que é o que está sendo feito. Talvez seja por que tanta gente entrou junto? Na crueldade, no desprezo, na indiferença. Por quê? Porque o Gerson não é só o que fez ali na jaula. Ele é o que fizeram com ele por 19 anos. É o retrato exato de um sistema que nunca o viu vivo e agora quer julgá-lo morto. Ele não pulou pra dentro de um zoológico. Ele pulou pra dentro do único sonho infantil que sobrou. Domar um bicho que ninguém ajudou ele a enfrentar. O trauma. E se depois de tudo isso, alguém conseguir ainda dizer mereceu, o problema não é a leoa, somos nós. Porque quando a sociedade perde a humanidade, a jaula não está do lado de fora. A jaula está dentro.